Olá, a paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo. Estou com você hoje na pré-aula de número 7. Mas antes, você que é inscrito no canal, acione o sininho de notificação. Você que não é inscrito, se inscreva. E você que não tem o sininho acionado, acione-o. Deixe seu comentário, é muito importante. É um trabalho bonito que a DMPTV tem desenvolvido para entregar a você uma pré-aula a cada semana. E também, além da pré-aula, você pode ter acesso a todos o conteúdo da igreja, bem como a transmissão ao vivo dos cultos e toda a liturgia. Então você faz parte, você é muito importante neste canal, tá certo? Não se esqueça disso. Então, lição de número 7, pré-aula da Revista de Jovens. Vamos lá? Muito bem, o título da lição número 7, estamos na mais da metade do trimestre. Então, se você perdeu alguma aula, acesse, nós temos professores que têm se dedicado e muito para entregar uma aula com qualidade, então é importante você acessar e ter todo esse arcabouço de conhecimento que tem sido disponibilizado nesse canal. E a lição de número 7, Miqueias, Deus quer obediência de coração. Deus quer obediência de coração. Texto do dia. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente como o teu Deus? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. A síntese. Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. O que Deus quer realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. 3 expressões que farão parte e muito ativa da nossa discussão desse momento, dessa pré-aula. Então, Miqueias, ele nasce na região da Judéia, no Reino do Sul, mas também anuncia sua pregação ao Reino do Norte. Então, Miqueias profetizou a queda de Samaria pela Assíria e o cativeiro babilônico para Jerusalém. Então, ele traz esses dois viés e algumas características interessantes. Ele enfrenta e confronta principalmente o início do reinado do rei Acaz, onde ele institui a adoração pagã e mistura dentro dos pontos de adoração do reino do norte, Baalins. Então ele coloca dentro do templo, ele coloca dentro dos templos que foram erguidos, dos lugares de adoração, Baalins, Aserás, enfim, todo esse contexto da adoração cananeia que nós sempre discutimos e enfrentamos e confrontamos dentro do texto bíblico. Agora tem uma chave de interpretação bem interessante e importante no texto bíblico orientador e é o que eu quero ler agora com vocês. Então, na sua revista ou na sua Bíblia, Miqueias, capítulo 6, versículo do 6 ao 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei até o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei ao meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente como teu Deus? Esses versículos, eles trazem aspectos muito fortes das práticas religiosas dos judeus, principalmente das suas festas. A Páscoa, a festa das primícias, toda a liturgia sacerdotal e a entrega anual da adoração pelo povo de Israel. E que essa entrega, tanto de cereais ou frutos, ele fala que ela por si só não é suficiente. Por quê? Porque o cumprimento da liturgia cerimonial é religiosidade. Vou repetir para você. O cumprimento das liturgias cerimoniais é mera religiosidade. E isso é errado aos olhos de Deus, porque Deus quer que nós sejamos um cristão, no nosso caso do Novo Testamento, um cristão
integral e genuíno, e não só religioso. Daniel, então a religião é errada? O cristianismo como religião é errada? Não, errado é o religioso. A religião cristã não é errada. O errado é o religioso, que não cumpre no seu coração os desígnios de Deus e que a aparente religiosidade ou cumprimento do batismo, da ceia, do terno, da gravata, seria expressões de santidade, e não são. A santidade não é medida pela aparência. A santidade, se nós pudéssemos medir, ela é medida no coração convertido, obediente, humilde e temente a Deus. Então, olha como que essa lição já começa impactando o nosso cotidiano. Então, todo esse contexto que trabalha esse texto bíblico está falando sobre a festa da Páscoa, a festa das primícias, tudo isso que envolve as principais festas religiosas dos judeus. Quando eu leio também, e aí um contemporâneo de Miqueias é o próprio Isaías, no primeiro capítulo de Isaías, Deus chega ao ponto de falar: basta de sacrifício, chega desses seus sacrifícios, porque isso não está me agradando. E é tão sério essa fala, imagina, o Deus que você serve olhando para você e falando: basta de sacrifício. Porque ele estava sendo vazio, era somente religiosidade, e o religioso estava transgredindo todas as orientações de Deus e não agrada a Deus. E bem aqui nós já vemos a palavra de enfrentamento que Miqueias traz. Abre aspas. A palavra profética, não podemos olhar ela simplesmente pelo teor de milagre do relacionamento homem-Deus, mas também de impacto social que ela traz. Como assim, Daniel? Por exemplo, Miqueias, que é um dos profetas menores, ele traz uma reflexão, um enfrentamento e uma crítica ao modus operandi que estavam tendo os religiosos e a nobreza naquele período. E a ponto de a Assíria e a Babilônia serem formas e uma metodologia pedagógica dura e servil que Deus iria ter com a nação de Israel, destruindo Samaria e levando cativo a região da Judéia, que no caso onde estava Jerusalém. Irmãos, então é muito importante nós percebermos que essa religiosidade aparente não agrada o coração de Deus. Então você jovem que está acompanhando e também você que teve curiosidade, está até agora comigo aqui no canal, precisamos entender um detalhe. A religiosidade, o cumprimento das normas, elas são aparentes e não fidedignas. O que é fidedigno do coração do cristão é o que Deus consegue olhar em nós e a entrega integral que nós temos ao cristianismo. Então, meus irmãos, ler a Bíblia sem entender o contexto, o objetivo e o sentido das abordagens é vazio, é raso. Eu preciso mergulhar e me imergir no conhecimento da palavra de Deus. E na prática, ser cristão é na hora que você pega o ônibus, na hora que você vai para o trabalho, na hora que você chega na faculdade, na hora que você chega em casa, na hora que você está comendo, na hora que você tem algum problema da vida para resolver. Isso é ser cristão. Certa vez fala de velho, né? Eu tô ficando velho. Certa vez eu estava organizando para comprar um carro e deu errado o primeiro pedido de avaliação, de financiamento, deu errado o segundo. Aí o vendedor me falou: não, cara, coloca lá para você divorciado, porque eu acho que é a sua esposa que tá atrapalhando, tal, não sei o quê, que vai dar certinho, já fiz isso com um monte de gente. Eu olhei para ele e falo: eu orei para chegar até aqui. Se eu fizer isso, estarei sendo eu e não Deus agindo. Então, faça o que deve ser feito. Se precisar depois de um período de carência, que eu espere, mas não é certo fazer isso. Então, depois na terceira e última tentativa passou, mas foi algo de Deus. Eu comprei o carro, paguei, já troquei, então não tive problemas com ele, porque Deus abençoou. Então, muitas vezes, nós tentamos achar jeitinhos e tramóias que não são do agrado de Deus. E Miqueias está confrontando, enfrentando e apontando justamente esse jeitinho brasileiro que já existia em Canaã. Olha que engraçado. Esse jeitinho brasileiro que já existia em Jerusalém, em Samaria, junto com os reis e junto com os sacerdotes. E está errado.
Nós precisamos ser humildes de coração e sinceros na obra do Senhor. Agora, como que eu posso ser humilde? Como que eu posso ser obediente? E como que eu posso ser justo? Que é o que pede na síntese. Sermos obedientes, os justos e humildes. Eu só consigo ser dessa forma lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, mergulhando nesse arcabouço de conhecimento tão rico e tão satisfatório que é a palavra de Deus. De outra forma, não consigo, gente. Como que eu posso ter um coração humilde a Deus se eu não sei quais são os desígnios de Deus para mim? E quantas vezes a nossa lógica humana, ela confronta e atrapalha até mesmo a bênção de Deus em nossas vidas. Quer ver por um exemplo? Samaria será destruída por conta da sua idolatria. Então o rei Acaz institui, ele valida toda essa adoração pagã. A divisão do reino de Israel, logo após do reinado de Salomão, já foi prevista. Foi prevista lá com Jacó, inclusive, quando ele vai trazer as bênçãos sobre a vida dos seus filhos e dos seus netos, filhos de José do Egito. Então, depois, em outro momento, a gente aprofunda, mas isso já foi previsto. Quando Jeroboão recebe o profeta e é anunciado a ele que ele ficaria com uma porção de Israel, já foi previsto que Israel seria dividida. Já foi previsto isso. E mesmo assim, quando começa-se o reinado, a parte sul do reino começa a construir lugares de adorações aleatórios. E esses lugares de adorações, eles estavam errados porque o lugar genuíno de adoração era Jerusalém. Ah, mas se o povo peregrinar até a outra região, ele vai ficar por lá, eu vou perder, ou vai ficar muito longe, então vamos dar um jeitinho aqui e construir lugares de adoração. Aí começa com lugares de adoração, depois em seguida começa lugares de adorações pagãs. Até chegar ao ponto de institucionalizar, de que o rei visse com bons olhos essa polarização ou essa multiformidade religiosa que se cria. E estava errado, porque essa geração, ela não se atentou à profecia de Deus, à profecia que se cumpriu e à profecia de que ele iria sustentar essa situação. Então aqui começa o erro de Israel, o erro da nação, das tribos que estavam no Reino do Norte, por conta do paganismo. E o resultado seria a total destruição pelo governo assírio. Quando eu percebo também Miqueias, que nasce no Reino do Sul, ele era da região da Judéia, e essa região é próxima de Jerusalém, ficando ali no Reino do Sul. Mas ele fala e anuncia suas profecias para o Reino do Norte e Reino do Sul. E um outro aspecto que eu acho muito rico na contextualização e no discernimento do livro de Miqueias é entender que Deus, ele é justo juiz de toda a terra. Deus é um justo juiz de toda a terra. E eu só posso ser justo quando a minha legislação ela é anunciada e promulgada para todos. Aí eu tenho o papel do profeta, eu tenho o papel da tribo, do povo de Israel, e eu tenho o papel de Deus como sendo justo juiz. Agora, esse papel da tribo de Israel, da tribo do norte, tribo do sul, do povo judeu, ele é transposto para a igreja. Deus, ele é juiz, e cabe a nós anunciarmos a justiça de Deus, os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, para que quando ele for julgar as nações já receberam o anunciamento do Evangelho. Então, um aspecto muito rico do livro de Miqueias é que ele traz a perspectiva e a percepção de que Deus não é tribal. Deus, ele é global. Deus, ele não é da tribo de Israel, da tribo de Judá, na nação integral de Israel. Deus, ele é para todas as gerações de todos os tempos e todo o mundo. E de levar o evangelho a toda criatura. E de na terra de Canaã, Samaria, Judéia, todos os confins da terra. Porque Deus, ele vai julgar toda a humanidade e a história dela. E é um aspecto muito forte do livro de Miqueias que a gente precisa
ter em nossa mente e fortalecer em nosso coração. Além do contexto religioso, ele também enfrenta e denuncia o contexto social. Miqueias, ele é um teólogo, ele é um profeta que nós dizemos um profeta das massas, um profeta das beiradas, ou seja, ele vai de fora para dentro do centro do poder. Ele não anuncia em Jerusalém inicialmente, mas ele escuta a profecia de Isaías, ele escuta a profecia de outros profetas maiores e menores, contemporâneos a ele, e declara. Mas ele não era alguém leigo ou aquém da condição política que eles viviam. Ele sabia do enfrentamento e da sobreposição do poder de uma região pela Assíria e do outro lado, em outra região, pela Babilônia. Essa troca de poderes, essa sucessão de governos era comum e ele tinha conhecimento. Então, irmãos, até uma frase bem interessante que vem no primeiro tópico, na primeira sessão: simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas sim humildade de coração, pureza de coração, melhor dizendo. Então, nós muitas vezes nos diminuímos, mas não percebemos que o Deus que habita em nós, ele supre todas as falhas humanas de desenvolvimento para que a palavra dele chegue aonde precisa chegar. Eu preciso estar integral dentro da palavra de Deus, dentro do contexto onde Deus quer que nós estejamos. O segundo tópico: período em que profetizou, estima-se que foi pelo ano 720, de acordo com os personagens que ele relata, e também os próprios profetas que são mencionados, personagens como, lendo aqui de uma forma bem objetiva, Jotão, Acás, Ezequias, Isaías, que ele com certeza escutou alguns relatos de Isaías que traz para dentro do seu texto, inclusive rei de Acás, o reinado de Acás, enfim. Então, estima-se, pontua em torno de 720 a 725 antes de Cristo, antes também do domínio e destruição de Samaria pela Assíria. E, por fim, a estrutura da mensagem do livro, que nós já ditamos aqui, falamos algumas coisas. A segunda sessão fala sobre denúncia e exortação, corrupção e materialismo. Depois, a obediência de coração. E finalizando essa sessão. Um dos pontos que trazem aqui é a corrupção do ano do jubileu. Como que funcionava essa lei? A cada 7 anos existia o ano sabático, era o ano de descanso da terra e de alívio ao trabalho do escravo. A cada 7 sucessões de anos sabáticos, então de 7 em 7 eu tenho um ano sabático, a cada 7 ciclos de ano sabático, dão 49 anos, eu tenho o ano do jubileu. Então eu tenho a cada 50 anos o ano do jubileu. O ano do jubileu é o perdão integral das dívidas. E essa orientação era para toda Israel. Esse perdão das dívidas, ele se baseava assim. O relacionamento escravo, ele era previsto dentro do decálogo. Mas como que ele existia? Suponhamos que eu tinha tido um péssimo ano de colheita, e eu estava com muitos prejuízos por conta disso. Eu ia até alguém que tivesse recurso e oferecia o meu trabalho escravo em troca da manutenção do prejuízo que eu tive. Eu fazia ali uma permuta. Eu não receberia por aquele período, eu trabalharia integral, em contrapartida, aquela dívida seria paga. A minha dívida que foi criada com quem toma esse recurso e toma essa mão de obra escrava, ela deveria ser perdoada integralmente no ano do jubileu. E não era o que estava acontecendo. Então, os reis, eles estavam negligenciando a própria lei mosaica, se pondo de forma superior à orientação de Deus, buscando junto com os sacerdotes e os anciãos as manobras de poder para sobrepujar uma geração, um povo em condições menores ou menos favorecidas.
também existia-se um êxodo por conta das capitais que já estavam se desenvolvendo bem, e provavelmente a parte rural em decadência, existia-se um êxodo para dentro das capitais. Mas como acontece hoje, como aconteceu no passado recente do Brasil, esse êxodo para as capitais, das zonas rurais para as capitais, também cria uma força de trabalho e todo um contexto que seria facilmente sobrepujado, seria esgotado e seria menosprezado pelas classes mais dominantes que tinham recurso. Então, irmãos, é interessante a gente perceber que a profecia, além do viés espiritual, sobrenatural, ela também tem uma orientação e impacto social. Lembra quando nós lemos que para que serve essa adoração, esse rito, essa cerimônia? Se o seu coração não está correto diante de Deus, que é o começo da lição, nos 2 primeiros versículos do texto orientador, eu percebo que não é só o rito cerimonial, é tudo que envolve. É toda a parte econômica que envolve, é toda a parte social que envolve. Então a profecia, além desse viés espiritual, desse impacto espiritual, eu tenho um fator social também. Assim, é o valor integral do próprio evangelho. Além de ele trazer a salvação do homem, a libertação das amarras de Satanás, ele também traz toda uma libertação. Aquele que fuma, não fuma mais. Aquele que bebe, não bebe mais. Existe um historiador, um sociólogo que não é cristão, mas que fez um estudo na virada do século bem interessante. Ele trouxe à tona o comportamento de um homem cristão e de um homem não cristão. Ele fala no seu relato que no final, na sexta-feira, ele sai do seu trabalho, vai à padaria, compra uma alimentação para confraternizar com a família. Enquanto quem não é cristão, ele está preso no comportamento do happy hour, da bebida, do comportamento da dependência desses assuntos, e o dinheiro que seria para investir na família, ele investe em coisas ruins. Olha a libertação que o evangelho traz para nós. Então, a religião não é ruim. O religioso que transgride e que atrapalha a religião cristã. Então, é importante a gente ter esses relatos, e você, jovem que está acompanhando, reflita nos seus comportamentos no dia a dia. A última sessão, juízo e promessa. Então, o profeta anuncia o juízo divino, isso está no primeiro tópico dessa sessão. Depois, ele trabalha sobre o Messias prometido e, por fim, o verdadeiro cristianismo. E o profeta, então, anuncia a destruição da Samaria, e isso representa ali todo o reino do norte. O cativo babilônico de Jerusalém, e ali representa todo o reino do sul, mas ele, além de anunciar essa destruição, ele fala que isso vai fazer parte de um processo de Deus com a nação de Israel, um processo de evolução espiritual, e realmente acontece na prática por mais das dores que eles passam. Irmãos, irmãs que estão me assistindo, e ele anuncia no final do seu livro sobre o bom pastor, sobre aquele que iria aliviar esse jugo e trazer para a nação de Israel o posicionamento espiritual que eles precisavam. E esse bom pastor tem um nome, Jesus. Assim como Isaías, Miqueias também profetiza muito sobre Jesus, sobre a fala da pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, e além disso, o ofício e ministério do Messias. E nós somos resposta desse ministério, você e eu hoje, aqui agora. E trabalha então o comportamento do cristão. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A nossa igreja, o templo central da nossa denominação, fica na cidade de Uberlândia, realmente entre as principais vias da cidade. Próximo a um centro comercial, um shopping muito grande. E eu sempre digo que quando eu faço algo errado, eu não estou levando a julgamento
o evangelista Daniel. Eu estou levando a julgamento aquele cara que é daquela igreja, que fica naquela avenidona, num dos lugares mais caros da cidade, perto do shopping. É aquela igreja lá, daquele pessoal lá. Ninguém me forçou a nada a ser obreiro. Eu aceitei essa responsabilidade. Então, cai sobre mim, sobre os meus ombros, realmente uma atenção e uma responsabilidade a tudo que envolve o ministério. Tanto o meu ministério, quanto a coletividade do ministério. Irmãos, irmãs, o nosso testemunho, as nossas falas, elas exaltam ou elas desconstroem todo o trabalho que nós estamos fazendo para levar o Evangelho. É muito sério isso. É muito nocivo. Assim como Paulo em Romanos olha para a nação de Israel e fala: por causa de vossas transgressões é que os homens blasfemam contra Deus. Hoje também não é diferente. É por conta dessa bandeira cristã que nós levantamos que não condiz com o comportamento cristão que precisa ter. O profeta aqui, ele confronta, ele enfrenta a nobreza, a realeza, quem estava no poder, que estava fazendo errado. Mas ele chama a atenção de toda uma nação que precisa voltar o compromisso com a palavra de Deus. Assim não é diferente nos nossos dias, que nós tenhamos realmente um compromisso, uma dedicação, um olhar para o ministério e nós venhamos a nos desenvolver espiritual e socialmente. E não tem como você tirar esses elementos de nós. Nós somos seres sociais. E escolhemos ser seres religiosos, pela dependência integral e íntima que nós temos disso. E que nós vamos a ser cristãos genuínos, que levam o evangelho a toda criatura. O termo cristiano, nós somos cristãos, que vem do grego cristiano, esse complemento que significa o ianos, ele denota a quem você serve. Ao soldado que você e ao exército que você faz parte. Os cesarianos eram os soldados de César. Os tiberianos, esses ianos é de quem você serve. E aí, no Evangelho, nós somos chamados de cristianos. Esse ianos denota a pessoa de Cristo. E o brasão de Cristo, ele é levado no escudo, no peito, na armadura. Então todos precisam ver em nós os cristianos que nós somos. E assim como Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esse termo imitadores não é no sentido de nós sermos sósias, porque o sósia quer roubar a identidade, mas é aquele que é um mímico, que a partir do seu comportamento ou testemunho, anuncia a quem você serve. Então nós somos soldados, nós somos imitadores de um Cristo genuíno. Então venhamos a ter essa reflexão e assim como Miqueias, anunciar a necessidade de mudança urgente do nosso comportamento, do nosso modo de ver e fazer as coisas. Amém? Então, ficamos por aqui. Esta foi a pré-aula de número 7 da Revista de Jovens. Como eu disse no decorrer da aula, chegamos aqui, passamos o meio do caminho desse trimestre, então assistam às aulas anteriores, estejam sempre atentos às notificações, e aqui eu quero deixar os meus parabéns à liderança da igreja, à liderança da escola bíblica, à manutenção e a toda a equipe que faz esse canal ADMP acontecer. Então, para você é muito importante para nós. Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima.